Continuando então aqui a próxima parte do nosso seminário Israel Antigo e Moderno, vamos para mais um texto em que a serva do Senhor compara o moderno Israel ao antigo, ou seja, o povo do advento, que aguarda o advento de Cristo, que prega o advento de Cristo, nos nossos dias, com o antigo Israel. O texto está aí na tela já, podemos ler. Ele diz assim: o pecado do antigo Israel foi desconsiderar a expressa vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho, segundo os ditames do coração não santificado. O moderno Israel está depressa seguindo-lhe os passos, e o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele. Olha que texto forte, meus amados. Isso está no Conselho sobre Educação, página 104. Então aqui nós vemos claramente que a irmã White, ela demonstra que o moderno Israel estava imitando o antigo. E ela ainda afirma que o desprazer de Deus estava seguramente repousando sobre eles. Ou seja, Deus não tinha prazer mais nesse povo, porque eles estavam rapidamente copiando o antigo Israel. Isso já no tempo da irmã White. Agora imagine hoje, com tudo que nós veremos durante esse seminário. Veremos coisas aqui, meus amados, terríveis, mas que sirva de exortação para que o povo de Deus ele se arrependa de seus pecados e se volte para Deus. Vamos para o próximo texto. Todo o povo de Deus na terra é um corpo, desde o princípio até o fim do tempo. Ele tem uma cabeça que dirige e governa o corpo. A mesma imposição feita ao antigo Israel pesa agora sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus, serem separados do mundo. Olha só o que nós precisamos ser, separados do mundo. O grande líder da igreja não mudou. A experiência dos cristãos nestes dias é muito semelhante às viagens do antigo Israel. Olha que fantástico, meus amados. Isso está no livro Perto do Céu, Meditação Diária de 2013, 2 de novembro, página 312. É uma meditação recente até, né? Então aqui ela faz uma comparação até com todos os cristãos, né? As experiências de todos os cristãos nesses dias é muito semelhante às viagens do antigo Israel. Então, meus amados, esse seminário é de importantíssima finalidade, é de importantíssima oportunidade nós analisarmos e vermos essas comparações, para que possamos ver no que aquele povo tropeçou, para que nós não tropeçássemos também agora. E se já estivermos tropeçando em alguns pontos, corrigirmos com a ajuda de Deus, tá? Vamos seguir adiante aqui. Foram-me mostradas as igrejas de vários estados que professam guardar os mandamentos de Deus e aguardar a segunda vinda de Cristo. Aqui ela está falando claramente para o povo do advento moderno, né? Alarmante é a quantidade de indiferença, orgulho, amor ao mundo e fria formalidade existente entre eles. E essas são as pessoas que se vão rapidamente assemelhando ao antigo Israel. No que diz respeito à falta de piedade, muitos fazem uma elevada profissão de piedade, todavia são destituídos de domínio próprio. O apetite e a paixão têm as rédeas, o eu a preeminência. Muitos são arbitrários, ditatoriais, despóticos, jactanciosos, orgulhosos e destituídos de consagração. Entretanto, alguns desses são pastores a lidar com sagradas verdades. A menos que se arrependam, seu castiçal será removido do lugar que ocupa. Olha que séria essa declaração, meus amados. Ela está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 403. Então nós precisamos realmente analisar o tempo em que estamos vivendo. As coisas que têm se passado
conosco, com o povo do advento, aqueles que aguardam a vinda de Cristo, aqueles que professam guardar os mandamentos de Deus. Precisamos ter em mente no que estamos falhando para corrigirmos isso, tá bom? Vamos aqui então para a nossa lousa virtual. A experiência do Israel antigo é exemplo para o Israel moderno. Vamos ver então isso embasado na palavra de Deus, como vimos no primeiro slide. Ora, tudo isso lhe sobreveio como que? Figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 11. Então a história do povo de Israel foi escrita e mantida até os nossos dias para servir de aviso para nós, meus amados. Se Paulo afirmou que no tempo dele já haviam chegado os cristãos aos fins dos séculos, imagine hoje. Muito mais hoje a história do antigo Israel serve para aviso nosso. E meus amados, eu não posso ser covarde em vendo o rumo que o povo do advento tem seguido, não avisar do perigo que se aproxima a cada um que desconsidera os avisos de Deus. Se eu me calasse, eu seria um covarde. E a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que os covardes, ou em algumas traduções, os tímidos, os medrosos, eles não entrarão no reino dos céus. Então é o meu dever avisar a você. E eu busquei através deste seminário, ricamente documentado, demonstrar tudo que é necessário para que o povo abra os olhos e veja no que estão falhando para fazerem um concerto com Deus. Vamos para uma outra parte aqui em nossa lousa virtual. O fato dos textos a seguir estarem separados em duas colunas não significa que os textos bíblicos não sirvam para nós hoje. Pelo contrário, eles se cumprem em nossos dias, tal como serviam para os hebreus no passado. Tá bom, meus amados? Eu declaro isso aqui porque agora nós começaremos a observar em uma coluna de um lado, em outra coluna de outro, textos bíblicos e textos do Espírito de Profecia, textos da pena inspirada da irmã Ellen White, fazendo então uma comparação com o antigo Israel e o moderno Israel, demonstrando de forma ricamente fundamentada, embasada, a comparação existente entre esses dois povos, para que possamos então confirmar que estamos imitando o exemplo deles e que precisamos nos arrepender, precisamos ter reformas na nossa vida para que alcancemos a Canaã celestial. Queremos ilustrar como a história do antigo Israel se repete no moderno Israel, o povo do advento. Então vamos começar essas comparações agora, tá bom? Vemos aqui então o antigo Israel dos anos de 1300 a.C. ao ano 34 depois de Cristo, tá? Que é ali com o apedrejamento de Estevão. Em Isaías 51, 1 e 2, na versão Almeida Corrigida Fiel, nós lemos assim, olha: Ouvi-me vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Então nós vemos aqui que o povo de Israel foi considerado como uma rocha que foi cortada do mundo e foi então escolhida para representar a Deus. Vamos ver agora em um texto da irmã White o cumprimento disso para o moderno Israel, entre 1844 até o fim dos tempos.
Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Olha que fantástico, meus amados. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Testemunhos Seletos, volume 3, página 140. Olha que fantástico nós notarmos aqui, amados, essa gritante demonstração de que assim como o antigo Israel foi cortado de uma rocha, foi escolhido, foi retirado de uma rocha para ser representante de Deus, também o moderno Israel foi cortado da pedreira do mundo. Foi entregue a eles mensagens valiosíssimas para que eles então representassem a verdade do Todo-Poderoso em nossos dias. Maior tesouro já confiado a mortais. E o que temos feito com este tesouro? Muitos têm feito pouco caso. Muitos têm zombado da história desse povo, da mensagem que Deus concedeu a esse povo. E muitas mudanças aconteceram, meus amados. Nós veremos isso aqui durante esse seminário. Muitas mudanças em desagrado àquilo que Deus havia concedido a este povo. Vamos para o próximo. Então nós temos aí o antigo Israel em Êxodo 12, 37 a 38, na versão Almeida Corrigida Fiel, o seguinte: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, tá? E ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Essa parte aí que eu coloquei em negrito e sublinhada, da mistura de gente, é para nós fazermos a comparação então com o moderno Israel. Não sei se vocês lembram a história, mas quando o povo de Israel saiu do Egito, não saiu somente os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Não. Saiu também muitas outras pessoas que não eram do povo da descendência de Abraão. Saiu egípcios e outros escravos que estavam lá de outras nações. Tinha uma mistura de gente ali no meio, tá? Então eles partiram junto com o povo de Israel. Vamos ver no que isso agora tem uma aplicação para o moderno Israel. A aquisição de membros que não foram renovados no coração e reformados na vida é uma fonte de fraqueza para a igreja. Este fato é muitas vezes passado por alto. Alguns pastores e igrejas acham-se tão desejosos de assegurar um aumento de membros que não dão testemunho fiel contra hábitos e costumes não cristãos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 172. Então, meus amados, assim como aquela mistura de gente foi uma fonte de fraqueza terrível para o povo de Deus, influenciando-os para a idolatria, como no caso ali do bezerro de ouro, de tantas outras rebeliões que eles causaram, nós vemos que hoje, no moderno Israel, tem entrado no meio do povo de Deus também muitas pessoas que não foram santificadas, que não deram frutos de arrependimento, que foram batizadas ainda praticando coisas das quais elas já deveriam ter se arrependido e abandonado. E isso tem sido uma fonte de fraqueza muito grande para as igrejas. E aqui a irmã White coloca claramente que quem são os responsáveis? Os pastores. Alguns pastores e igrejas acham-se tão desejosos de assegurar um aumento de membros, ela fala que não dão testemunho fiel contra hábitos e costumes não cristãos. Olha a nossa responsabilidade, meus amados, como fiéis atalaias, como fiéis servos de Deus, de
mostrar para as pessoas, porque muitas vezes isso é da inocência, a pessoa vê com esses hábitos, isso para ela é algo natural. É certo que o Espírito de Deus trabalha na mente, convencendo também do pecado, da justiça e do juízo, mas nós precisamos dar testemunho a elas do que precisa ser reformado, dos frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista, que precisam ser demonstrados na vida das pessoas. Mas infelizmente isso não tem sido feito. E lamentavelmente isso tem sido uma grande fonte de fraqueza para a igreja. Vamos seguir adiante. Mais um texto aí demonstrando o que se passou com o antigo Israel. Êxodo 16, verso 3, na versão Almeida Corrigida Fiel. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, olha, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então, meus amados, aqui nós vemos que os filhos de Israel, eles desejaram até a morte, por não ter o quê? Por não ter carne. Eles sentiram saudade do Egito, das panelas de carne que eles tinham lá no Egito para comer, mesmo sendo escravos. Eles demonstraram aqui que estavam satisfeitos em trabalhar só para comer carne. Não precisava receber um centavo. Não precisava receber nada. Só um prato de carne já pagava todo aquele sofrimento que eles estavam sendo subjugados no Egito. Olha que tristeza, meus amados. Será que isso tem a ver com nós hoje? Será que hoje nós temos algo a aprender com essa história? Vamos ver. O moderno Israel, a serva do Senhor, a eles diz o seguinte: não devemos dar um testemunho decidido contra a indulgência para com apetite pervertido? Porventura, os pastores que estão a proclamar a verdade mais solene já confiada aos mortais devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? Olha que pergunta incisiva, amados. É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Seria isso de fato realmente aceitável no meio do povo do advento, meus amados? Pastores que são sustentados pelos dízimos dos celeiros sagrados, celeiros de Deus, a que a irmã White apresenta. Será que é lícito eles condescenderem com esse hábito que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Isso está escrito em Testemunhos para a Igreja 9, volume 9, páginas 159 a 160. Então, meus amados, são realmente coisas para nós refletirmos. Se estamos realmente imitando o povo, assim como aquele povo desejou regressar para as panelas de carne do Egito, o Israel moderno, mesmo com a mensagem de saúde que Deus concedeu a este povo, ainda tem se banqueteado nas panelas de carne do Egito. E os pastores são os que mais dão exemplo com relação a essa condescendência perniciosa. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Se você que está me ouvindo é um pastor, o mesmo membro, analise seriamente essas questões, porque elas são de importância vital para nós como um povo. Nós vamos continuar na próxima parte, os demais assuntos desse seminário. Até mais.